A nossa função é ajudar esse paciente a encontrar esse caminho de reconciliação com Deus. Se a gente não vê desse jeito, a gente vai o tempo todo ficar na dependência da medicação, da cirurgia, do exame, disso, daquilo, e não vai ver o paciente com a sua complexidade que ele possui. Então, minha mensagem hoje é para os médicos e para todos os pacientes que queiram usar bem a medicina espiritual. Ela está à sua disposição, use-a, mas use-a de forma sábia. Como tudo passa, a doença também passa. O que não passa são as doenças do que nós achamos que somos. Porque sempre que achamos que somos, passamos a ser. Sim. E aí os espíritos vivem isso de forma ainda mais intensa do que os encarnados. Porque os espíritos são exatamente o que eles pensam. Eles são exatamente o que eles vibram. Eles são exatamente o que eles constroem no pensamento, com a mente, para eles mesmos. Então, eles são senhores do seu próprio destino através do seu pensamento. Então, o encarnado sofre até menos isso do que os espíritos. É muito mais rápido. Quando o espírito pensa, acontece. Quase que imediatamente. O encarnado pensa, às vezes é um pouco mais lento o processo. Ou às vezes não acontece. Por conta de várias questões que vêm de fora. O amor é uma ação. Então, todas as pessoas podem ser amorosas. Elas precisam, primeiro, ir buscar esse amor dentro delas. E aí elas precisam fazer um processo que poucas pessoas no Ocidente fazem, que é se conhecer. Que é meditar em torno de si. Para ir buscar. Porque essas coisas estão guardadas. Então você tem que abrir as gavetas. E as coisas ruins, aquele mau humor, aquelas outras coisas ruins que você vive fazendo, o egoísmo, a orgulho, a inveja, o ciúme, você tem que pegar eles, que continuar, eles vão continuar existindo em você. Isso não muda. Não muda enquanto essa terra estiver no processo que está. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar dominá-los. Como você não vai vencê-los, porque isso é impossível. O que é vencê-los? Eu vou sucumbir todos os meus defeitos. Acredite, perda de tempo. Tipo, ignorar, o senhor fala. Não é só ignorar, achar que venceu. Achar que eles não existem mais. Vamos lá, meu filho, começar? Vamos sim, senhor. Muito obrigado pela sua compreensão da realização desse trabalho de hoje em local diferente. Ok. Dr. Fritz, uma questão. Quais são os tipos de obstruções mais comuns de energia e seus efeitos nos nossos corpos? Obstrução de energia? Os tipos mais comuns. Você deve estar... talvez essa pergunta tenha a ver com bloqueio de chakras, seria isso? Pois. Que tipo de energia estamos falando? A energia do corpo físico? O mais comum em geral, que bloqueia o corpo. Os bloqueios energéticos são tantos, meu filho. Poder até responder que são infinitos. Acredito eu, e eu não posso afirmar com serenidade e isenção e certeza que os bloqueios energéticos, na sua maior parte, são causados por imperfeições. Claro. Sempre que você tem alguma imperfeição comportamental, alguma imperfeição de origem moral, alguma imperfeição que na sua gênese seja uma incapacidade em cumprir e levar a termo a lei de amor. Nessa hora você gera ao seu redor, gera no seu corpo espiritual, gera no seu corpo físico, gera nos seus chakras um bloqueio, bloqueios energéticos. As energias elas não fluem. Talvez essa pergunta seja melhor respondida se você analisar, por exemplo, a presença de alguém bom. Sempre que você se aproxima de alguém bom, a sensação é boa. Porque essa pessoa ela não tem bloqueios energéticos. A energia dela circula numa áurea, num espectro muito maior. Então ela consegue abarcar energeticamente o bem-estar dela e o dos outros. E o mesmo acontece quando a pessoa tem uma energia muito bloqueada. Ela tem um peso, ela carrega um peso muito grande junto com ela, e aí ocasiona algumas vezes essa sensação de peso às outras pessoas. Então, talvez eu não tenha respondido essa pergunta da melhor forma, afinal de contas não é do meu conhecimento técnico, não entendo, sei que existe uma medicina chamada Ayurvédica que lida com essas questões de uma forma muito profunda, tanto a medicina chinesa também, através do estudo dos meridianos, e tantas outras formas de medicina orientais que têm um conhecimento muito vasto
sou um médico de formação ocidental, tenho um conhecimento muito mais vasto do ponto de vista da medicina ocidental e das doenças ocidentais. Mas entendo e compreendo, tenho no grupo de espíritos que trabalham comigo, vários espíritos orientais, indianos, chineses, que têm me auxiliado ao longo desses anos de forma brilhante, a me dar conhecimentos e me ajudar a perceber o funcionamento energético do corpo humano. Não só do corpo, mas principalmente da interação entre o corpo e o perispírito. Essa é a grande questão. Então esses bloqueios, eles são muito quebrados quando as pessoas se libertam de suas pendengas morais. E elas colocam em evidência a sua positividade, o seu desejo de ajudar, o seu desejo de servir, o seu desejo de evoluir. Essas pessoas, geralmente, elas têm menos bloqueios energéticos do que outras. Existem bloqueios energéticos causados por trauma, por fobias. Existem bloqueios energéticos causados por problemas psicoemocionais, de origens emocionais. Às vezes, coisas carregadas de outras encarnações, sofrimentos, dores, transtornos desse tipo. Mas repito sempre que a pessoa lida com isso com uma certa resignação e até com uma certa fé, né, com uma certa visão no futuro, sabedor que aquilo é, na verdade, uma possibilidade de melhoramento. Essa energia, ela flui, ela tende a se desbloquear. Então estamos falando aqui de processo de bloqueio e processo de desbloqueio. Então agora entendemos um pouco somente, reconheço, a respeito desse assunto. Me falta realmente conhecimento para lidar com ele. Dr. Fritz, um ensinamento do Buda é que a gente se livra da roda da encarnação pelo caminho óctuplo. Um desses 8 caminhos é a fala correta. O senhor acredita que a pessoa, quando usa mal a fala, e fala ou palavrão, ou fica falando besteira, ou ocupa mais desse tipo de vibração, ela corre o risco de ir acumulando um tipo de energia, mesmo por brincadeira, que pode ser deletéria e prejudicial à sua saúde? Para o seu campo energético ou para o seu campo físico? Para o energético, né? Primeiro. Sim, com certeza. Mas mesmo por brincadeira? Não tem tanto jeito de brincar, quando a intenção é a brincadeira, como você está colocando, a brincadeira no sentido lúdico, né? No sentido infantilizado, sim, é óbvio que o peso é menor. Mas tem peso. Tem peso, claro. Porque as palavras exercem um peso, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é assim que o Cristo diz? Sim. Então, é claro que, sem julgamentos, não. É claro que as pessoas que têm a facilidade de falar coisas, brincar, ou até mesmo não brincar, mas têm um coração ainda carregando muitos sentimentos nocivos, que isso é expresso muitas vezes com palavras, essas pessoas criam ao seu redor um magnetismo negativo, onde essa negatividade que cerca-lhe, né, pode vir a trazer assim alguma disfunção a nível energético ou física. É claro que o maior peso dessa relação está nas intenções, né? Quando se tem a intenção. Por quê? Porque tem aqueles que não falam, mas que estão o tempo todo dentro de si, cheios, né? São os hipócritas. Aqueles que não falam, só falam coisas lindas, mas a língua que fala coisas lindas está carregada de veneno, como se fosse uma cobra. Então, não que a cobra tenha veneno na língua, na verdade a cobra tem veneno nas presas, né? Mas onde é que eu quero chegar? É que quando a gente lida com verdade, na nossa própria percepção de si mesmo, a gente consegue entender que temos ainda processos de imperfeição que precisam ser corrigidos. Eu não me lembro de um único momento onde eu, através de um médium, falei um palavrão. Eu não faço isso em nenhuma hipótese, pelo contrário, eu tenho um cuidado extremo nisso, porque exatamente, primeiro porque eu acho feio, aí é uma questão de opinião pessoal. Claro. Segundo, porque para que a gente precise se expressar, a gente não precisa se valer de certas expressões deletérias, né? E quando eu quero destruir alguém do ponto de vista psicológico, eu não preciso me fazer valer de palavrões, me faço valer apenas de bons argumentos. Acho que o bom argumento, ele destruir não no sentido que eu quero a pessoa destruída, mas destruir o argumento dela. Claro. Né? Então, alguém que vem para mim, por exemplo, com um argumento materialista, eu como espírito, tenho uma obrigação de desmaterializar o pensamento dele. E de
trazer uma nova vertente de pensamento para aquela pessoa. Eu não me faço valer de palavrões para isso. Posso até usar uma certa agressividade no como falar, mas jamais me utilizarei de palavras de baixo calão, ou me faria valer de expressões pequenas ou baixas nesse sentido. Médiuns que querem curar precisam ter muito cuidado com isso, principalmente se os espíritos precisam da sua boca para curar também, através do sopro, através das palavras, porque a boca tem que ser uma representação de algo extremamente sadio, para que esse médium tenha condições de receber um espírito que tenha condições de falar coisas assim. Por exemplo, se meu médium, que não é o caso, né? Se meu médium recebesse espírito evoluído toda hora, ele teria que ter um controle sobre as suas palavras muito maior do que o que tem hoje. Por que não tem tanto? Porque não é com o espírito evoluído que ele trabalha, é comigo. Então, apesar de eu não gostar de palavrão, ou de gostar de palavra de baixo calão, eu entendo o processo de inferioridade que ele ainda passa e que às vezes se faz necessário que ele use desse tipo de artifício no seu linguajar. Eu não repito, não gosto, acho feio, mas acho feio para mim. Claro. Para os outros, cada um faz o que acha melhor. Às vezes eu estou até conversando com as pessoas, vou usar uma palavra outra que eu não conheço muito, porque ainda tem palavras no português que eu não sei muito. E tem palavras ainda no cearês que é muito mais difícil. E eu vejo às vezes eles falando com uma certa frequência, acho eu que não é palavrão. Mas eu sei que é uma palavra um pouco mais agressiva. Mas às vezes eu falo e tenho medo se falei ou não um palavrão, porque eu não gosto. Sim. Aí imediatamente eu pergunto, o que eu falei foi palavrão? Porque se o que eu acabei de falar foi um palavrão, eu peço perdão a todos que ouviram. Porque não era. O que eu disse. E retiro imediatamente e jamais falarei de novo aquela palavra, porque não é o que eu quero. Pronto. Não é minha intenção. Você não precisa ofender. É uma conversa. Eu posso até ofender alguém sem usar palavrão, mas eu não preciso usar palavrão para atingir um resultado bom de comunicação. Essa questão sobre problemas espirituais podem dar deficiência de vitaminas e minerais no físico? O senhor responderia o quê? Desculpa, eu não entendi muito bem. Se problemas espirituais podem dar deficiência de vitaminas e minerais no físico. Toda vez que você tem um problema espiritual, seja qual for, processo obsessivo, qualquer coisa, isso vai degringolar de alguma forma, vai degenerar para dentro do corpo físico de alguma maneira. Quantos obsediados ou médios em desequilíbrio, que têm problemas espirituais, estão nesse momento com dor de cabeça, com febre, com dor nas costas, com isso, com aquilo outro, onde o corpo físico somatiza o que vem da sua carga espiritual. Então, sim, isso acaba se apresentando no corpo de alguma maneira. Seja numa queda de imunidade, que faz com que a pessoa adoeça, seja um processo inflamatório, seja até mesmo no desenvolvimento de doenças, como é no caso da fibromialgia, que é uma doença muito ligada a questões energéticas em desequilíbrio, né? Como outras doenças autoimunes, todas, sarcoidose, lúpus, artrite reumatoide, essas doenças elas têm uma ligação fortíssima com o espiritual ou com o mediúnico em desequilíbrio. E é óbvio que isso gera algumas descompensações a nível celular, a nível orgânico, a nível mineral, no próprio organismo, a nível de hipovitaminoses, alguma coisa do tipo. É possível que isso seja uma consequência. Não que seja uma causa direta, você entendeu? Sim. Mas pode haver uma relação nisso, só que isso nunca foi pesquisado, nem por nós espíritos, pelo menos por mim nunca foi, e acho que pela Terra menos ainda, porque a Terra não tem nenhum, pelo menos ultimamente que eu diga nas últimas décadas, não tem tido um cuidado ou um controle sobre as funções, nem mesmo emocionais sobre o físico, o que dirá espirituais ou energéticas. Então ainda carece muita pesquisa nesse sentido, para se compreender que tipo de consequência pode gerar no corpo físico tais descontroles ou desequilíbrios energéticos ou espirituais. Depressão e síndrome do pânico. Quais são as causas? A gente tem na depressão 4 causas possíveis, distintas, e ao mesmo tempo que às vezes se correlacionam. A causa física, a pessoa tem uma química alterada, algum neurotransmissor pouco produzido, algum tipo de serotonina em baixa quantidade, ou uma absorção desses
dessas substâncias. Né? Isso pode causar depressão. Por isso é importante, nesses casos, a pessoa entrar com medicamento mesmo. Ela tem que ir para o psiquiatra e tomar remédio. Não tem conversa. Não há a cura do filho. Mas nesses casos, geralmente isso aí tá ligado muito a leis kármicas. E aí é necessário mesmo fazer uso da medicação. Certo? Até mesmo como uma forma de quebrar o preconceito. Que ainda há muito preconceito em relação a esse tipo de medicação, em relação a esse tipo de tratamento. Está diminuindo, mas ainda existe. A segunda causa pode ser uma causa psicológica. A pessoa pode ter um trauma, traz consigo algo de outra encarnação, ou dessa mesmo, onde esse trauma seja um gatilho psicológico para desenvolvimento da depressão, que faça com que ela tenha medo de certas situações ou de certas pessoas, e isso faz com que ela absorva a síndrome do pânico. É um caso muito simples, é um caso muito claro a respeito do que nós estamos falando. Muitas pessoas elas têm entraves psicológicos gravíssimos e ela acredita que tudo é perigoso. Sair de casa é perigoso, tomar bem é perigoso, tudo é perigoso. Então dirigir carro é um perigo. Andar dentro de um carro é mais perigoso ainda, andar dentro do outro. Então tudo é motivo de perigo. A pessoa fica com pânico de viver. Né? Então ela fica se podando as situações na vida para poder fugir, como uma fuga por causa do medo, que está em descontrole. Né? Então nesse caso é uma questão pode ser uma questão psicológica. O terceiro caso é o que nós já tínhamos falado antes, que é a questão energética. Resultante de compensação energética, e essa descompensação gera um mau funcionamento dos seus chakras, uma má comunicação desses chakras uns com os outros, e esses bloqueios ou essas má gestões energéticas dos chakras geram também processos de depressão. Vários casos. E outros casos também de depressão, que é a quarta e última origem possível da depressão, é a questão espiritual. Tem gente que tem depressão que está obsediado. Então a pessoa está em processo obsessivo, ela pode ficar deprimido. Porque a depressão não é medo. Às vezes a pessoa não tem medo, mas tem depressão. A depressão ela está ligada muito mais à perda de interesse. A pessoa ela se desinteressa, ela se desestimula a viver. Então ela não tem mais interesse em absolutamente nada, nem no trabalho, nem na família, nem nos filhos. Nada mais faz sentido. A vida perde um interesse. Então o maior sinal, o sinal mais forte da depressão é esse. A pessoa perde os vínculos. Ela perde vontade de trabalhar, ela perde a vontade de estudar, vontade de interagir, vontade de estar perto da família, ela quer se isolar. Não é? E aí, esse é o sinal principal. Então, pode ser uma dessas 4 causas que eu falei, pode ser todas elas, pode ser 2 ou 3, não sei. Mas cada caso é um caso. Todo caso de depressão é um caso particular, um universo em si mesmo. Se perguntou depressão é outra coisa. É a síndrome do pânico que o senhor que eu acabei de falar, isso. Que ela está mais ligada a essas questões emocionais mesmo. A primeira causa que o senhor falou são questões físicas. Sim, limitações físicas. Uma pessoa que tem diabetes, meu filho, o que ela tem? Ela tem um mau funcionamento pancreático, uma dificuldade de absorção a nível de membrana, da insulina que carrega a glicose para dentro da célula. Então o que acontece? A célula carrega? Carrega. Pronto. Eu falei o quê? Carreia. Também está correto, é um português mais arcaico. Pronto. Então a insulina ela serve só para isso. Sim. Ela se prega na molécula de glicose e arrasta ela para dentro da célula. É só essa a função dela. Quando você tem pouca insulina, você fica com muito açúcar no sangue, muito glicose. Açúcar está errado, que nem todos os açúcares. É porque a glicose ela não está só no açúcar, ela está nos amidos, ela está em outros alimentos. Então, essa glicose que está no sangue, que ela foi digerida pelo sistema digestivo e jogada para dentro do sangue, e é o alimento principal do corpo, o cérebro só funciona com ela. Então, é muito importante a glicose no sangue. Então, ela não pode estar muito baixa, então ela tem que estar que é a hipoglicemia, né? Então, ela tem que estar sob um controle. Então, o organismo tem um modelo de controle. E essa insulina, que é um hormônio, ele serve para fazer esse controle. Ele diminui a quantidade, quando essa glicose sobe demais, ela diminui essa quantidade jogando para dentro das células, vai armazenando elas dentro das células. É isso que é a função da insulina. Se a pessoa produz pouca insulina ou tem dificuldade na absorção dela, ela desenvolve a doença chamada diabetes. O que ela tem que fazer? Tem que tomar insulina. Certo. Ela tem uma limitação física, ela tem um descontrole físico
E ela tem que controlar esse descontrole através de medicação e dieta. Então qual é a medicação dela? A insulina. Ou algum derivado, dependendo do grau que essa diabetes tenha. Certo? Algumas pessoas têm inclusive que se injetar com insulina devido ao grau que essa diabetes toma. Né? A disfunção que essa insulina é produzida pelo pâncreas. Então a pessoa pode ter um problema no pâncreas, pode ter... Quer dizer, é um monte de coisas que podem ocasionar a diabetes. Mas a insulina é um medicamento, é uma substância química utilizada, antigamente hoje ela é mais sintética, antigamente ela era extraída dos animais, de alguns animais, do porco e outros mais. E essa insulina, ela serve para fazer o controle da diabetes. Assim mesmo como os antidepressivos servem para fazer o controle da depressão. Assim mesmo como os reguladores emocionais servem para regular as taxas de serotonina no organismo, para não ficar muito baixa ou muito alta, no caso dos bipolares. Então, a medicação, as medicações farmacológicas desenvolvidas na Terra, elas ainda são muito importantes porque elas atuam diretamente sobre o corpo. Então, nós espíritos não desprezamos eles. Pelo contrário, nós motivamos os nossos pacientes a continuarem usando essas medicações, continuarem indo aos seus médicos, continuarem tendo essa regularidade do uso desses medicamentos, até que ele não se faça mais necessário. E aí quem vai regular isso são os exames, os médicos, a avaliação clínica, um monte de fatores. Então as pessoas não podem simplesmente, porque vão se tratar espiritualmente, abandonar a medicina material. Isso seria um desserviço nosso à Terra. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que estimular as pessoas. Estimular as pessoas a fazerem terapia no psicólogo. Porque como vão tratar das questões emocionais? Quimicamente? Não dá. Tem que conversar, a pessoa tem que se descobrir, ela tem que se entender. Se eu falar assim para ela, vai fazer meditação, ela vai pensar que você é doido. Porque os ocidentais não têm esse hábito. Você fala isso com um japonês, ele se senta e vai lá fazer a meditação dele. Mas se você fala isso com um ocidental, ele ri na sua cara. Ele quer remédio. Então, às vezes, o remédio não resolve, então tem que ir para a terapia. A gente estimula isso também nos nossos pacientes. Quando o senhor falou que algumas das causas, ou uma das causas e origem da depressão são causas físicas, alguém que está ouvindo pode pensar o que eu vou sugerir para o senhor agora, dando a oportunidade ao senhor de responder qualquer um que pense assim. Claro. Duas coisas que pode pensar. Primeiro, o Dr. Fritz incentiva que as pessoas se tornem hipocondríacas. Porque antes de lidar com maturidade com o problema, ele incentiva que não, é um problema físico, então não tem como escapar e você realmente precisa tomar um remédio, senão vai ficar em depressão. Primeira coisa, né? Que o Dr. Fritz incentiva que a pessoa se torne hipocondríaca. A segunda, alguém pode dizer, para mim depressão é falta de chinelo, cinta e vergonha na cara. Certo. O que o senhor responde para essas duas coisas? Bom, primeira coisa, você falou sobre a medicação Dr. Fritz, né? incentiva. É hipocondríaco o diabético que toma insulina? Não. É hipocondríaco a pessoa que tem pressão alta tomar remédio regulador de pressão? Não. O cardíaco, o cardiopata, que tem uma dificuldade no ritmo cardíaco, ele é hipocondríaco se ele permitir instalarem nele um marca-passo? Se tiver um problema no nosso sinoatrial, ele é hipocondríaco por isso? Então, taxar o incentivo à hipocondria, quando a gente valoriza o trabalho que os remédios têm, é a mesma coisa assim, olha, quando você tiver dor de cabeça, reze, não tome remédio não. Ah, mas se não passar, continue rezando, se sua fé é pouca. Então, isso seria um absurdo. Sim. Eu sou médico, eu sei o valor que a medicação tem. No entanto, como eu falei, a parte química da depressão é apenas uma delas. Lógico. Não necessariamente é a única. Agora, desde que essa parte, através de exames, que são fáceis de serem feitos, só você não paga um psiquiatra. É detectado que você tem uma queda em determinado tipo de hormônio ou em determinado tipo de substância química no corpo, como o lítio, como a serotonina que eu acabei de falar, ou qualquer outra, e você não tem nenhuma disfunção cerebral, você vai lá, faz uma ressonância magnética e vê que a sua ressonância é normal, então você não tem nenhuma causa física, mas tem uma causa química para a sua doença. Eu pergunto a você que talvez ache que é hipocondríaco dizer tomar remédio é tornar as pessoas hipocondríacas. Me vejo como uma certa estupidez ignorar a inteligência humana que dentro dos laboratórios desenvolvem as pesquisas para chegar nesses medicamentos, demoram às vezes 5, 10, 15 anos para você ignorar e dizer assim, não vou tomar para não ficar hipocondríaco.
Então, eu acho isso uma estupidez. Pronto. Imagina se você tem um remédio que cura sua doença e você não vai tomar porque não quer ficar dependente dele, ou porque não quer, ou porque quer se autocurar. Eu respeito a sua decisão. Isso. Mas eu acho uma estupidez. Porque você pode se curar ao mesmo tempo que toma um remédio. Você pode fazer, gerir sua autocura e tomar o remédio, para não correr riscos maiores. Quanto a outra questão que você colocou, que depressão é falta de vergonha, a pessoa que acha isso é porque ela nunca teve. Falta de chinelo, terço, cinta. Falta de vergonha, falta de vontade, Isso. é preguiça ou coisa do tipo. Quem fala isso é quem nunca teve depressão. Eu converso com as pessoas com depressão e eu sei que até elas acham que elas têm depressão por falta disso. Pronto. Elas às vezes veem errado a sua doença. E eu acabei de dizer o motivo de porque depressão não é preguiça, depressão não é nada, porque depressão é doença. E na qualidade de doença tem que ser tratada como tal. Não adianta você tratar o diabético com boa vontade, não adianta você tratar o míope com palavras positivas. Vamos lá, meu filho, enxergue, faça força. Não, você tem que comprar um óculos para ele. Você precisa dar a ele alguma coisa que possa fazer com que ele... Eu já contei essa história N vezes para Roberto, ele inclusive vive falando isso para todo mundo. Por quê? Essas doenças, elas carecem de uma complementabilidade, seja química ou física, no caso. Se é uma pessoa que perdeu uma perna por qualquer motivo, não use uma prótese não, fique pulando num pé só. Quer dizer, é uma estupidez pensar isso. Então, a medicina, as órteses, as próteses, elas são desenvolvidas para ajudar a vida das pessoas, para dar qualidade de vida. Então, tem gente que não quer ter qualidade de vida, tem gente que prefere sofrer. E aí não procura ajuda, nem dos médicos, nem dos espíritos. Eu respeito, mas não posso dizer que isso é inteligência, porque não é. Então, para que a gente possa encerrar esse assunto nessa questão, depressão é doença, tem que ser tratada como tal. Ou você trata a depressão como doença, ou ela vai acontecer aquilo que geralmente acontece com a maioria das pessoas que têm depressão. Ela fica melhor e piora depois, fica melhor e piora depois. E essa frequência tende a aumentar. A pessoa que tem uma depressão por ano, 2 por ano, começa a ter 3, 5, todo mês e por aí vai. E essa depressão torna às vezes tão grave que você entra e sai da depressão e nem nota. Aí dá a sensação que está depressivo constantemente. Então, a depressão é uma doença. Claro que os depressivos também não podem pegar a palavra, as coisas que eu estou dizendo, e ficar usando a seu bel prazer para justificar a sua incapacidade de conseguir reagir. É claro que há nesse processo do depressivo uma participação efetiva do próprio depressivo no sentido de querer ficar bom. Então não é só tomar remédio, só fazer terapia, só isso, só aquilo. Ele também tem que buscar tem que haver esforço pessoal. Da mesma forma que uma pessoa acorda de manhã cedo e se esforça para o trabalho todo dia, o depressivo também tem que se esforçar para se levantar. Mas é claro que ele precisa ter um estímulo químico, ou físico, ou terapêutico, ou espiritual, não interessa, mas algum estímulo ele precisa ter. Porque senão, sozinho, é mais difícil. É muito mais difícil. Só um último ponto assim, dentro desse, para saber se dar ao senhor a oportunidade de ver se o senhor também respondeu esse aspecto dessa questão. A depressão, antes de virar depressão, ela era uma pessoa que reconheceu no seu processo orgânico uma disfunção, certo? E atribuiu aquilo um fator de tristeza, razão de se sentir triste, razão de se considerar vítima. Daí criou esse senso de identidade de depressivo. Eu sou depressivo, agora eu tenho a doença da depressão. Uhum. Então essa ponte entre ter a depressão e qualquer reação orgânica não depende da moralidade da pessoa, de como ela vai interpretar aquilo para não contrair a doença, para começo de conversa? Você pode ser a pessoa mais evoluída do mundo. Se o vírus da influenza entrar em você, você tem gripe. Pronto, mas eu não tenho depressão. Eu vou ter depressão depois que eu transformar. Depressão e gripe são doenças. Aham. Elas atingem pessoas boas e pessoas não boas. Ah, então o senhor está dizendo que a depressão não é a interpretação que eu faço da disfunção orgânica, qualquer que seja. Não. Depressão
é doença. Igual gripe. Ponto final. Pronto, entendi. Como qualquer outra doença. Tá. Existem graus. Tem pessoas que reagem bem à gripe. Claro. Um dia, 2 dias está bem. Tem gente que arreia. Passa uma semana com febre. É isso que eu queria saber. Né? Então, a forma que cada um reage à doença é diferente, claro. Existe uma individualidade nessa reação. A grande questão, meu filho, é a seguinte. Se a gente não assumir o fato que a depressão é uma doença, a gente sempre vai tratar ela como um achismo, vai sempre tratar ela como algo a ser tratado somente sob o ponto de vista da vontade. E não é o caso. Com vontade ou sem vontade, você pode até ficar bom de um câncer mais rápido se você tiver vontade de ficar bom, mas você não vai deixar de ter o câncer, se você realmente tiver que ter. Pessoas boas ficam doentes. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Talvez fiquem menos. Porque pessoas mais negativas ou pessoas mais... Sabe qual é a pessoa que fica menos doente? Não tem nada a ver com ela ser boa ou ser ruim. Pessoas hiperativas. Pessoas que têm alta capacidade de botar a mente para funcionar, o cérebro para funcionar, o corpo para funcionar. Essas pessoas que colocam energia na sua vida. Essas pessoas adoecem menos. Sim. Pessoas que se exercitam, pessoas que têm a mente o tempo todo funcionando, que leem, que ela tem... Agora, os mórbidos, aqueles que são mais preguiçosos mesmo, podemos até chamar assim, do ponto de vista comportamental, não porque optaram, não porque são assim, ou talvez até porque optaram, sei lá, não sei. Essas pessoas, elas têm uma tendência mais à doença. E aí não tem absolutamente nada a ver com moralidade, se ela é boa ou se ela não é boa. Se ela é uma pessoa com a moralidade desenvolvida ou não. Tem muita gente boa que é preguiçosa. E tem muita gente hiperativa que são verdadeiros malfeitores. Você entendeu? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, você falou uma coisa importante que eu gostaria de voltar. Você falou assim, tem uma diferença entre ter depressão e ser depressivo, é uma diferença absurda. Uma coisa é você ter gripe, outra coisa é você se chamar de gripado. Isso. Porque quando você diz assim, eu vivo gripando, ou eu tenho gripe constantemente, eu sou gripado, você atrai isso para você. A palavra, ou o que você acha a seu respeito, tem uma força muito grande. Então se você se auto-intitula depressivo, acredite, é muito mais fácil você não conseguir se livrar da depressão. Perdeu as ferramentas que Agora, se podia você diz assim, eu estou doente de depressão, ou eu estou depressivo nesse instante, ou nessa época, ou nesse momento, por um motivo ou por outro, aí é muito mais fácil de tratar, porque você não inclui a doença dentro da sua grade de identidade. A doença para você é apenas um estado passageiro. E como tudo passa, a doença também passa. O que não passa são as doenças do que nós achamos que somos. Porque sempre que achamos que somos, passamos a ser. E aí os espíritos vivem isso de forma ainda mais intensa do que os encarnados. Porque os espíritos são exatamente o que eles pensam. Eles são exatamente o que eles vibram. Eles são exatamente o que eles constroem no pensamento, com a mente, para eles mesmos. Então, eles são senhores do seu próprio destino através do seu pensamento. Então, o encarnado sofre até menos isso do que os espíritos. É muito mais rápido. Quando o espírito pensa, acontece. Quase que imediatamente. O encarnado pensa, às vezes é um pouco mais lento o processo. Ou às vezes não acontece. Por conta de várias questões que vêm de fora. Então, cuidado com esse eu sou depressivo. Essa frase cria uma tendência à depressão eterna. Vamos evitá-la. Sem dúvida. Não só a depressão, mas qualquer outro tipo de doença. Eu sou cardiopata. Eu sou diabético. Pode ser que você fique curado. Eu já curei tanta gente com diabetes. Então você já foi diabético, agora você não é mais. Então você diz, não, eu tenho uma doença chamada diabetes. Eu tenho diabetes, mas eu não sou. Você não pode se definir como alguém doente. Qual é a sua identidade, meu filho? A minha identidade é dialogador de espírito. Perfeito. Porque isso é positivo. Mas na hora que você adota uma identidade negativa, eu sou o quê? Torturador. Você já vai ter até dificuldade de se desvencilhar dessa identidade. Entendeu? Você pode ter sido no passado, em outra encarnação, nessa mesmo, mas agora você está querendo mudar. Então se você diz, eu sou torturador, eu sou torturador, eu sou torturador, isso aqui nunca vai sair de você. A tortura sempre vai ser uma opção. E a mente, ela funciona em completa e total ligação ao que você acredita, principalmente se o que você acredita é a respeito de você mesmo. Se eu perguntar ao senhor o que causa a gripe? Um vírus. Se eu lhe perguntar o que causa a depressão? 4 causas que eu acabei de falar.
Então não é só uma causa, são 4. Ou qualquer uma das. Ou uma delas, ou as 4 juntas. Pronto. Às vezes tem uma que apresenta mais do que a outra. Não é só a química. Nunca é só a psicologia. Entendi. Nunca é só a parte energética. Nunca é só a parte espiritual. Sim, pode ser uma coisa, pode ser a outra. Pode-se dizer igual do mau humor que é causado pela pessoa estar muito cansada? Eu estou muito cansado. Agora estou de mau humor. Então ela constatou aquela condição, mas ela não é mal-humorada. Sabe o que é bonito do ser humano? O ser humano tem tudo que precisa para ser efetivo e feliz no que ele quer. Qualquer coisa boa, você ou qualquer pessoa que está nos assistindo, eu, o meu médium, qualquer pessoa tem. Eu sou uma pessoa mal-humorada. Não. Em algum momento da sua vida você não foi. Não, eu sou sempre mal-humorado. Mentira. Posso afirmar com... Você nunca sorri? Nossa. Não é possível que você nunca sorri. Então, se você em algum momento teve bom humor, acredite, essa ferramenta está dentro de você. O que você não tem feito muito é acessado essa ferramenta. Mas ela está lá. Então, eu tenho uma vontade de colocar um prego na parede, mas eu tenho a chave de fenda e nunca uso. Então você vai botar com os dedos, vai doer, vai machucar e não vai ficar tão bom. É melhor usar a ferramenta. Então, se você tem a ferramenta do bom humor, use com mais frequência. Se você tem a ferramenta da caridade, use. Se você tem a ferramenta do perdão, use. A grande questão é que todo mundo tem essas ferramentas. As pessoas não usam porque não querem. Porque não dão atenção, porque vivem com a mente voltada para o materialismo. Elas não se lembram da necessidade. Elas acham que não precisam. Elas acham que isso é coisa de religioso. Não é, isso é uma necessidade humana. O Cristo não veio para cá pregar religião. Ele veio para cá pregar comportamento, ações. O amor que ele falava não tem nada a ver com sentimento. Amar você é um cachorro. Mas o verdadeiro sentido da palavra amor é a ação no bem. É a ação. Por isso que hoje os espíritas usam muito bem essa palavra caridade, que tem um significado mais forte, porque a caridade, pela definição deles, é o amor em ação. O amor por si mesmo é uma ação. Se você não vê o amor como uma ação, você vai ficar preso a uma palavra, como se ela fosse apenas o rótulo de algum sentimento, como a saudade, como a tristeza, como qualquer outra coisa que eu tenha no meu arcabouço moral ou no meu arcabouço emotivo. Então é claro que a caridade, é claro que o amor é uma ação. Então, todas as pessoas podem ser amorosas. Elas precisam, primeiro, ir buscar esse amor dentro delas, e aí elas precisam fazer um processo que poucas pessoas no Ocidente fazem, que é se conhecer, que é meditar em torno de si, para ir buscar, porque essas coisas estão guardadas, então você tem que abrir as gavetas. E as coisas ruins, aquele mau humor, aquelas outras coisas ruins que você vive fazendo, o egoísmo, a orgulho, a inveja, o ciúme, você tem que pegar eles, eles vão continuar existindo em você. Isso não muda. Não muda enquanto essa terra estiver no processo que está. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar dominá-los. Como você não vai vencê-los, porque isso é impossível, o que é vencê-los? Eu vou sucumbir todos os meus defeitos. Acredite, perda de tempo. Tipo, ignorar, o senhor fala, né? Não é só ignorar, achar que venceu. Achar que eles não existem mais. Nunca mais eu vou ser egoísta. Não é uma decisão, é um trabalho. É até egoísta você achar que nunca vai ser egoísta. É egoísmo da sua parte. É óbvio que você ainda vai ter momentos de egoísmo. O que você tem que fazer é tornar esses momentos menos frequentes. E coibindo essas más ações dentro de ti. E coibindo esses maus comportamentos. E coibindo esses pensamentos negativos. E aos poucos construindo um ser humano melhor. Muito bom. Vou concluir essas 3 analogias e perguntar ao senhor se eu compreendi direito. Tá? Se a gripe, se o fator que origina a gripe é o vírus, o fator que origina a depressão pode ser qualquer um dos 4 que o senhor citou. Ou os 4. Ou 3. Pronto. E se o fator do mau humor, um deles, pode ser eu estar excessivamente cansado. Sim. Então... É porque nessa hora, você está cansado, os seus recursos diminuem. Então, como você diminuiu, sua paciência diminuiu, o seu perdão diminuiu, a sua alegria diminuiu, porque você está cansado. Claro. Então, obviamente,
você se tornou um pavio mais curto. Sim. Então qualquer coisa pode fazer a bomba explodir. Ótimo. Do mesmo jeito que eu não sou um mal-humorado, e ainda assim teve causa no físico, se eu tivesse tomado uma vitamina, por exemplo, para não ficar cansado, o mau humor não ia ser um efeito colateral tão simples. Tão... O cansaço que eu estou me referindo é o cansaço, são vários tipos de cansaço. O físico, Sim. o cansaço psicológico, é o pior de todo, e o cansaço espiritual, energético, que a pessoa às vezes tem, nós temos às vezes esgotamentos energéticos. Você vai para um ambiente extremamente pouco salutar, você sai de lá arrasado, esgotamento energético imenso. Se você for médio, então é aí que você perde essa energia. Então, esse esgotamento diminui a sua capacidade de lidar com certas situações. Não significa que você não possa. Peraí, eu vou parar um pouco, respirar, meditar. O que é o respirar? É aquela meditação breve. É aquele segundo que você precisa para... Peraí, onde é que estão os meus recursos? Ah, já sei, porque eu já os conheço, já sei onde eles estão, vou lá buscar. Pronto. É isso, ou respirar, peraí. Pois não, agora pode mandar a bomba de lá para cá, que eu aguento. Você entendeu? Sim. Então, esse autocontrole, isso é uma arte, meu filho. Isso é algo difícil, isso não é fácil. Eu demorei décadas de estudo. Olha, porque se você acha que eu estudei medicina para ser o médico que eu sou, acredite, o que eu mais estudei em minha vida não foi medicina, foi a mim mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no momento que eu me conheço, eu sei como eu sou, eu sei onde eu preciso evoluir, eu sei o que eu preciso acabar dentro de mim, eu sei o que eu ainda preciso respeitar dentro de mim. Como a raiva, é uma coisa que eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter um respeito enorme pela raiva dentro de mim, porque eu sei o poder que ela tem, e eu sei o quanto ela pode me controlar caso eu me perca nela. Então, uma coisa que eu tenho... Agora, tristeza é algo que para mim já não é algo sofrível. Eu lido muito bem com a tristeza, apesar de me sentir triste em vários momentos. Né? Mas eu lido bem com isso, eu consigo reagir a ela com facilidade. Então, todos nós, encarnados ou desencarnados, e aí não podemos ter distinção em relação a isso, vez ou outra teremos esse déficit de recursos, mas precisamos ter calma, paciência e resignação para entender que eles estão dentro de nós e que nós podemos acessá-los a qualquer momento. Então eu gostaria que o senhor me ajudasse a trazer para a consciência das pessoas, quando a gente diz que a depressão é uma doença, que ela é tão doença quanto aquele sentimento de mau humor que causa o cansaço. Existe a canseira, existe o fenômeno acontecendo, ou qualquer uma daquelas 4 causas, ou todas, ou algumas. Existe. Então o senhor está dizendo, existe aquele sentimento, aquela sensação de down, de baixar a energia, de ficar mal. Ela existe, é uma constatação, o senhor está dizendo, inegável. Claro. Mas é tão constatável e inegável quanto o mau humor em função do cansaço. É isso. Só que o cansaço não é doença. Depressão é. Isso. O cansaço resolve com uma boa noite de sono, uma boa rede na varanda, sei lá, como é que você quer descansar. Certo. Então, na hora que você descansa, as pessoas usam o termo recarrega as baterias do ponto de vista físico, porque o cérebro é uma máquina que precisa de descanso, o cérebro humano, o corpo físico precisa desse descanso, até que você dorme 1/3 da vida, encarnado, e eu que sou inútil, já imaginou? Inútil é reencarnar. Pronto. Viveu 60 anos, 20 anos passou dormindo, isso é de uma inutilidade enorme. O senhor deve ter discutido muito com o Dr. Mauro, hein? Ah, demais. Para ele não encarnar. Falei muito para ir para não ir, eu tentei dar todo tipo de conselho, mas ninguém me ouviu. Tadinho. Porque o respeito para ele foi importante. Pronto. Para ele foi importante. Então, voltando aqui ao que estamos falando. Então, depressão não vai embora com dormir. Não vai. Não vai. Pelo contrário. Pergunta um depressivo o que acontece depois que ele acorda. A sensação que ele tem, que ele está mais cansado do que quando foi dormir. Ô, Dr. Fritz, um estudo revelou que com insônia, quando você não deixa o depressivo dormir, a depressão vai embora. O senhor já ouviu esse estudo? Pronto. Eu até entendo que a curto prazo, você fazer com que o cérebro do depressivo receba uma grande quantidade de estímulos, por exemplo,
A pessoa está depressiva. Bom dia, abre logo a janela e abre a cortina. Deixa o sol entrar. É importante porque isso é uma forma de estímulo. A luz é um estímulo, o calor do sol é um estímulo. Tudo isso são estímulos que ajudam a pessoa a sair da depressão. Uma boa palavra de amor, um bom café da manhã, tudo isso são estímulos. Um bom salário, tudo isso é estímulo para tirar a pessoa da depressão. Você entendeu? Sim. Mas só que estímulos não significa que a pessoa vai ficar curada da depressão. Significa apenas que ela vai conseguir reagir. A cura da depressão, a transformação da depressão na ausência da depressão, só é possível quando a gente trata a depressão como doença que ela é. Com respeito que ela merece, né? Exatamente. Então, você pode alterar a sua química do cérebro com boa vontade, com pensamentos positivos. Você pode alterar. Mas você não pode alterar. Você pode alterar, mas essa alteração tem um limite. Eu não posso alterar a química de um diabético só com boas palavras para que ele possa fazer o pâncreas dele produzir mais insulina. Ele pode até ter uma reação positiva a isso, mas não vai ser uma coisa significativa e que vai perdurar. Então é necessário intervenção na doença. Essa é a questão. Você entendeu a diferença? Sim, muito obrigado. Por que a cultura de remédios naturais, oriundos de plantas, na sua forma mais bruta, ainda é deficitária? Meu filho, o que é que a minha farmacologia está fazendo? Ela está pegando aquela substância que está na planta, ou que está no animal, ou que está em qualquer outro lugar, extrai ela, o composto químico, e aquele composto químico, ele aumenta a sua concentração, bota num comprimido e entrega para as pessoas, tudo pronto. Para a vida moderna de você é muito mais fácil. Sim. Mas é o mesmo princípio químico que está na natureza. Claro que existem os princípios químicos da farmacologia que são oriundos da pesquisa, que são, na verdade, substâncias criadas, combinações químicas criadas pelos cientistas, que também têm efeitos no corpo humano e aí acabam sendo fármacos interessantes para serem acessados. No entanto, essa química ela é vastíssima dentro da natureza. Eu mesmo me faço uso de fitoterápicos como uma complementação ao tratamento da cirurgia espiritual, porque ajuda demais aos pacientes, não é? Porque a química presente nas plantas, elas sem dúvida, ou nos animais, quer dizer, tem um óleo de um peixe que ele é fantástico para o processo de problemas articulares, né? Então, quer dizer, nós temos essa natureza inteira a favor do ser humano. Isso não é valorizado porque é fácil acesso. Então, como é de fácil acesso, a maioria dos fármacos que são industrializados, por isso se tornam caros, né? É isso que eles querem vender. Então, eles não têm interesse que a pessoa tome um chá e fique bom. Eles têm interesse que a pessoa tome um remédio para ficar bom. Então, é pouco valorizada, principalmente no Ocidente. Agora, quando vamos para o Oriente, a palavra primeira é da fitoterapia. Os remédios feitos a partir de plantas são até hoje largamente utilizados na China ou em países do Oriente. Por quê? Porque funcionam. Então são largamente utilizados porque funcionam. Inclusive são a opção número 1 da maioria dos chineses. Então, no Brasil não é? Não, porque o Brasil segue essa tendência mais ocidental de se entupir de remédios. Você já viu quantas farmácias tem na cidade de Fortaleza? Nem fala. Não tem mais nem esquina para botar. Porque toda esquina tem uma. Pronto. Acredite, se existem farmácias, é porque os remédios estão sendo vendidos. Concorda? Sim. Se eles não tivessem sendo vendidos, não haviam tantas farmácias. Conclusão, os médicos estão passando remédio demais. Porque se os médicos não passassem remédio demais, não precisaria vender tanto remédio, então não tinha tanta farmácia. Então algo está errado no reino da medicina que precisa ainda ser observado. O bolso nosso está errado, precisa encher cada vez mais. Às vezes isso, infelizmente. A medicina em alguns aspectos, sobre alguma ótica e sobre a visão de alguns médicos, é um negócio. Meu Deus. E é uma pena. Olha... Mas não se preocupe, eles vão desencarnar. Vão, eita.
Sim, sim. Não é uma ameaça, não, é uma certeza. Com certeza. É. Claro que sim. Olha a profundidade de asserções dessa questão, coisas que talvez nem compreendamos, mas que seja parte da sua realidade como médico espiritual. Somente a mudança de vibração é capaz de remover um elítrio que foi implantado na vítima? Primeiro é que essa pergunta está dizendo que elítrio existe, que existe implantação de elítrio e que existe vítima. Me perdoe, o que é elítrio? Muitas pessoas nas literaturas humanas se referem a elítrio, aquele processo mental que encapsula um espírito antes de tornar-se ovoide. Ah, tá. Pronto. Já vi muitos. É. Muitos, O vastamente. que seria exatamente? E vou repetir a pergunta. Somente a mudança de vibração é capaz de remover um elítrio que foi implantado na vítima? Existe realmente um implante a disso? sua pergunta, me perdoe, eu acho que é a primeira vez que eu vou ter que corrigir você. Não, Quando você fala somente, você está menosprezando a mudança de sintonia. Somente é uma palavra que diminui o ato Pronto. de mudar de sintonia. Mudar de sintonia é algo extremamente difícil e extremamente poderoso. Claro. Porque ele faz com que seja banido qualquer tipo de energia negativa que lhe cerca, se você mudou realmente de sintonia. Oh, Você entendeu? sim. Então, a mudança de sintonia, principalmente se for a sintonia moral, essa mudança de sintonia, ela praticamente proíbe a inserção desse tipo de energia, de miasmas, de elítrios, sei lá como é que chama, de ovoides ou qualquer coisa assim. Geralmente essas coisas elas vêm na encarnação, elas vêm junto. Estão lá no perispírito e esses ovoides às vezes são espíritos totalmente deformados e eles se tornam doenças. Eu já vi casos assim. A gente já fez uma vez a extração de um câncer de útero de uma senhora. Quando a gente fez a retirada, tinha um rosto. Era um espírito. Que estava ali numa condição de vampirizador, de ovoide. Então ele estava ali vampirizando. Ele tinha se tornado um tumor maligno. E nós retiramos ele para tratar ele. Então, é estranho falar isso. Mas acontece. Então, Dr. Fritz, aqui a questão dele queria dizer assim, usando esse somente, perguntando se existem outras coisas além da mudança de vibração que é capaz de remover isso da pessoa. Além da mudança Nesse de vibração, sentido, sim, o tratamento com magnetismo. Oh. Isso é poderosíssimo. Por exemplo, processos de obsessão, seja de ovoides ou não. Os processos obsessivos, eles têm na sua base, no seu fundo, uma ligação magnética. Essa ligação magnética entre o obsediado e o obsessor, ela é muito forte. Ela não é uma coisa tênue, que meia dúzia de pensamento bom vai fazer com que ela se desfaça. Meia hora de conversa numa reunião mediúnica vai fazer com que um espírito desista de uma obsessão que ele tem há 150 anos. Nossa. Não é assim. Então é muita ilusão, ingenuidade achar que você resolve um processo de obsessão com 10 minutos de papo. Não é assim. Então é necessário, além do papo, além de você ajudar ao espírito a convencer-se de sair desse processo, porque é prejudicial também para ele, fazer com que essa energia se desfaça só com magnetismo. Sem isso não é possível. Então é necessário intervenção magnética. De preferência, a intervenção magnética animal. Sem ela, é quase impossível você desvencilhar um processo obsessivo. Quase impossível. Tem casos bem difíceis. Então não é só com mudança de vibração moral, tem que haver uma quebra magnética. Tem que haver uma intervenção magnética, geralmente externa. Dr. Fritz, o médico espiritual pode pegar algum tipo de contágio radioativo ou uma magia negra enviada e que cause algum problema de saúde nele como espírito? Não, de jeito nenhum. Porque precisaria ele estar na vibração daquilo. Não só isso, essas coisas têm endereço certo. Elas não saem pegando em quem está por perto, não. Eu sei.
Mas vamos dizer que alguém não gosta do Dr. Fritz. O Dr. Fritz está curando muita gente. O Mago Negro fala, vamos calmar esse moço aí. Ah, eles usam de outras estratégias, não é essa. A primeira coisa que eles fazem é perturbar meus médiuns. Perturbam minha equipe encarnada, porque isso me perturba. Ah, sério? Perturba o trabalho. O senhor está dando a eles a fórmula de perturbar o céu. Mas eles sabem. Já Eles sabem antes de mim. Foram eles que me disseram. Eles chegam para mim e falam assim, ó, vou perturbar seu médico, você vai se perturbar. Rapaz, não é que você tem razão. Nossa. Então eles sabem. É uma estupidez achar que espírito do mal, espírito das trevas, são burros. Eles não são. Pelo contrário, são altamente inteligentes, estrategistas, melhores talvez do que muitos espíritos. Não do que os espíritos bons, mas muito melhor do que os espíritos que tendem à bondade. Então eles são muito articulados e bem flexíveis. Pronto. Eles têm um conhecimento muito grande, eles podem sim desoperar uma instituição espírita, uma instituição católica ou qualquer outra. Se eles realmente se motivarem, se incentivarem a isso, eles podem conseguir. O que é que vai impedir deles conseguirem? A vibração do amor das pessoas que estão lá, os encarnados e dos espíritos. Então, eu já, depois de passar por tantos médios, por tantas perturbações com esses médios, eu já aprendi muita coisa a lidar com isso. Primeira coisa que eu aprendi, antigamente eu me metia demais no livre-arbítrio dos meus médios. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum. Do total liberdade. E às vezes a liberdade é uma coisa que causa uma certa ansiedade em algumas pessoas. Quando você dá liberdade, você dá a possibilidade da pessoa errar. Não é? Sim. Mas ao mesmo tempo você está ensinando ela a acertar, porque se ela resolve acertar, ela sabe que caminho ela não deve seguir. Se você pega ela e bota no caminho certo, na marra, na força, ela não sabia que o caminho errado era o outro. Conclusão, ela não está se tornando experiente, ela não está aprendendo, ela não está evoluindo dentro da estratégia dela que ela precisa desenvolver para que ela seja uma pessoa boa. Então, eu tenho que permitir que meus médios evoluam por esforço pessoal. Nossa. Não porque eu vou pegar eles como peça de xadrez e ficar colocando num canto ou no outro. Claro. Sobre magia negra, o senhor também já falou antes um pouco. Ou seja, a cirurgia espiritual mediúnica não existe para remover do corpo do paciente objetos oriundos de processo de magia negra ou feitiçaria. Isso são... Não, a gente trata da sintomatologia, a gente cuida dos sintomas, que pode essa magia estar gerando ou não, e ao mesmo tempo tem uma equipe espiritual que trabalha comigo que cuida especificamente disso. Aí essa equipe sim, a equipe médica não. A cirurgia espiritual ela não é a ferramenta para cuidar disso. E é claro, todo um trabalho evangélico com a pessoa, tudo isso facilita. Doutor Fritz, o senhor passa evangelho para os seus pacientes o tempo todo. Por quê? Porque funciona. Se não funcionasse, eu não passava. Como funciona, eu passo. Então, o senhor está querendo dizer que seus resultados melhoram quando os pacientes passam a ser pessoas melhores? Exatamente. Então, como eles melhoram as minhas estatísticas, eu tenho que estimulá-los a serem bons. Nossa. Claro. Então, o senhor utiliza da medicina do placebo? Do efeito placebo? Em que sentido? Ótima pergunta. Meu filho, o efeito placebo ele é mal compreendido. Todo médico bom usa placebo. Não no sentido de enganar a pessoa, mas no sentido de estimular ela a ter fé no que está sendo feito. Se você fala para uma pessoa assim, olha, você vai agora fazer uma cirurgia, mas acredita, a maioria das pessoas morre. Você não está ajudando essa pessoa. Ela já está entrando com os dois pés no caixão dentro do centro cirúrgico. Então, quando você chega para ela e diz assim, olha, tenha calma. Essa cirurgia é uma cirurgia complexa, mas olha, eu vou me dedicar ao máximo. Você só tem que deixar eu trabalhar. Vibre para que dê tudo certo. Peça a sua família para vibrar, porque tudo vai ficar bem se a gente trabalhar juntos, eu e você. O efeito é outro. Então, isso é efeito placebo. Porque você não está medicando, você não está dando nada químico. Não, você está ajudando a pessoa a ter uma mente na direção do resultado positivo. O que isso tem de errado? O problema é porque as pessoas às vezes querem achar
que tudo que é espiritual é placebo. Aí é onde está o outro erro. Fala. Porque você não pode sair do 8 para 80, que é uma expressão muito conhecida no Brasil, Sim. 8 e 80, Preto e dizer branco. tudo é placebo ou nada é placebo. Claro. Não pode ser uma coisa nem a outra. A gente faz o quê? A gente usa a medicina e usa o placebo, usa as duas coisas. Em alguns momentos a gente usa muito mais da medicina, obviamente, do que do placebo. Em alguns momentos a gente usa metade. Doutor Fritz, se uma pessoa vem fazer cirurgia com o senhor e acredita no senhor e acredita na cirurgia espiritual, isso facilita? Claro. Nossa. A fé ajuda. É. Ela é a única ferramenta da cirurgia? Não, porque se fosse não seria cirurgia. Seria rezadeiro. Eu seria um rezador, não seria médico. Ah, entendi. O que o senhor falou antes, o curandeiro. Eu seria curandeiro. E eu não sou curandeiro, eu sou médico. Então a minha técnica cirúrgica, ela age no corpo físico, no corpo espiritual, independente da fé. Tá. Quando a pessoa tem fé, ela age com mais eficácia. E eu uso o efeito placebo. Porque o efeito placebo é algo positivo. Dr. Fritz, como se desfazer de um vício de várias encarnações? Passando várias encarnações sem o vício. Primeira coisa, se você é alcoólatra, não passa na frente do bar. Eita. Se você usa alguma droga, não vá para a boca do que vende, boca que chama, né? Sim. A boca que vende a droga. É. Isto é, comece a ficar longe daquilo que causa vício em você. É. Se você quer largar o cigarro, não fique no ambiente onde as pessoas fumam. Pronto. E nem compre cigarro. Porque se você compra e bota o maço de cigarro no bolso, em algum momento você vai puxar um. É. Até pelo hábito. Ah lá. Conclusão. Às vezes você tem que passar por um processo de abstinência. Às vezes uma pessoa passa a encarnação toda segurando para não ser viciado. Porque foi em várias encarnações anteriores, dessa vez vem com várias doenças, e as doenças são os limitadores. Então, ela, mesmo tendo doença, ela ainda tem vontade de errar. Mas ela se controla porque a doença controla ela. Ajuda a controlar. Nesse caso, a doença é a cura. Então, como curar vícios? Trabalhando a mente, trabalhando o corpo, trabalhando o espírito. Trabalhando as moralidades. Porque não são só os vícios do cigarro, da bebida ou coisas desse tipo. Tem o vício do sexo, os vícios, as viciações sexuais. A hipocrisia. A hipocrisia é um vício. Feio. Sim, temos os vícios dos defeitos morais, é um monte de vício. É trabalhar a outra parte. Ajudar na outra parte e diminuir essa aí. Como curar uma pessoa de esquizofrenia? Para começar, a medicina sabiamente na Terra fala que a esquizofrenia ela é incurável. Ah. Começa daí. E os médicos têm razão quando eles dizem isso, porque é uma disfunção a nível orgânico muito severa, a nível mesmo que não há muito o que ser feito. No entanto, a gente consegue controlar bem os sintomas com medicamentos e consegue controlar bem os sintomas com interações magnéticas. Certo? Então, a gente consegue ajudar um esquizofrênico a ter uma esquizofrenia controlável. Entendeu? Não significa que nós, por exemplo, o paciente de Alzheimer ou o paciente de Parkinson, que é uma degeneração neurológica, o que a gente faz? A gente não... Geralmente, meus pacientes de Alzheimer ou de Parkinson, eles não ficam curados, mas eles passam a ter a doença sob controle. Primeiro ela passa de progredir, porque a tendência natural dessas doenças é a progressão. Então eu faço com que ela pare de progredir e regrida algumas coisas. Parar completamente a doença é quase impossível em alguns casos, até para mim que sou médico espiritual. E eu não tenho nenhum problema em assumir isso. Claro. Certo? Mas, em relação às doenças que você falou, qual foi a doença? Esquizofrenia. A esquizofrenia. O problema é que às vezes, eu já curei muitos esquizofrênicos, não porque tinham esquizofrenia, mas porque os médicos tinham diagnosticado a esquizofrenia, quando na verdade o problema era outro. Pronto. Então, às vezes a pessoa tem uma mediunidade em desequilíbrio, isso é interpretado pelo médico psiquiatra como esquizofrênico, e ele taxa a pessoa de esquizofrênica, medica para a esquizofrenia, e a mediunidade não se controla com um medicamento para a esquizofrenia. Conclusão, você está tratando a doença errada. Até mesmo porque mediunidade não é doença. Apesar de aparecer muitas vezes sintomas. Sinais são confundidos com sintomas, na verdade. E confundidos às vezes com alguma doença. Mas mediunidade não é doença. É um desequilíbrio energético e psicológico e ao mesmo tempo físico. E aí, só para deixar claro, para encerrar esse assunto. Existe a esquizofrenia. Eu não estou dizendo que todo caso de esquizofrenia é mediunidade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a esquizofrenia existe em médios e não médios.
Ok? Como também há muitas pessoas que têm mediunidade que são taxadas de esquizofrênico ou diagnosticadas como de forma errada. Porque o médico, quando vai fazer esse diagnóstico, ele não está considerando a possibilidade da mediunidade. Por isso ele acha que todo médium é esquizofrênico. Todo médico controlado é esquizofrênico. Estou vendo pessoas, estou inventando situações e tudo mais. É esquizofrenia. Nem sempre é. Sim, senhor. O senhor falou uma coisa que me deixou alerta aí, meio com medo. Se tem médium que é ao mesmo tempo esquizofrênico, daí enrola tudo. Véio. É muito difícil você conseguir equilibrar a mediunidade de alguém que tem esquizofrenia. Mas é possível. Tá, entendi. Mas ele vai ser mais esquizofrênico do que médium? Porque aquele sintoma não vão ser sabemos. controlado. Não, a gente consegue controlar os sintomas. Com medicação e magnetismo. Certo. Doenças crônicas versus as doenças agudas. Certo. Quais são as causas e as curas? Nós, espíritos, não tratamos de doenças agudas. Sim. Toda pessoa que está com doença aguda, ela tem que ir para o médico material. Ponto final. Quebrei meu braço. Estou com falta de ar. Estou aqui tendo uma parada cardiovascular. Vá para o médico. A função de cuidar dessa fase aguda das doenças é da medicina material. Onde é que a medicina espiritual entra? Nas doenças crônicas. Naquelas doenças onde elas são renitentes, elas são persistentes, onde a medicina material, mesmo com todos os seus recursos, não consegue resolvê-las, ou não consegue dar cabo dessas doenças, ou simplesmente as ignoram, ou não sabem tratar, ou ainda não tem nada para ser feito. Então aí entra a medicina espiritual. A medicina espiritual ela não vem substituir a medicina material, ela vem complementá-la. Queria eu que os médicos materiais estivessem ouvindo isso agora para entender isso. Vamos ouvir. E ao mesmo tempo que os médicos espirituais que andam falando bobagem por aí também entendam isso. Que a função dos médicos espirituais não é tomar o lugar dos médicos materiais de forma nenhuma. Mas trabalharmos juntos em prol da benesse maior que é ajudar os pacientes. Nossa. Então nós tratamos das doenças em cronicidades. Então, Fritz, eu poderia tratar uma doença aguda? Posso. Poderia, mas não é essa a finalidade do meu trabalho. Nem do trabalho da medicina espiritual. Quais os médiuns propícios a desenvolverem essa capacidade? Qual delas? De mediunidade de cura. Todo médico que tem mediunidade de cura. Com ostensividade para corte e sangue. Todo médico que tem mediunidade de cura e tem um alto grau de mediunidade de efeito físico. Esse médium, para poder gerar o quê? A energia necessária para gerar a analgesia e para gerar a homeostasia, que é quando a gente consegue controlar o sangramento. Tem médium que tem uma capacidade fraca de homeostasia. Por exemplo, médiums que eu fazia cortes apenas superficiais e o sangramento era intenso. Tinha médiums que eu fazia cortes profundos e quase não sangrava. Porque a capacidade mediúnica desse médium é maior. Tem médium que eu fazia cortes profundos e a pessoa não sentia nada. Tem médium que eu fazia cortes superficiais e as pessoas às vezes sentiam um pouquinho de dor. Porque o magnetismo daquele médium não é igual ao do outro. Você explicou bastante, né, sobre isso. Então depende muito de médium a médium. Sim, senhor. Como curar cistos e quisto sem medicamentos tradicionais ou sem passar por cirurgias? E aqui pediram para eu solicitar ao senhor uma receita natural. O problema de entrar nessa questão que você acabou de colocar a gente daqui a pouco estamos fazendo consulta pelo nosso diálogo. Claro. A minha ideia aqui, meu filho, é nós conduzimos os nossos pensamentos para perguntas que gerem conhecimentos gerais. Cada doença tem uma forma diferente de ser tratada. Em cada pessoa, em cada Exato. energia. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para essa pessoa é por que ela não foi no médico? Essa é a pergunta número 1. Porque isso é algo tão simples para ser resolvido a medicina material, por que ela precisa de um médico espiritual para resolver isso? Pronto. É a mesma coisa da fase aguda, você quebrou a perna. Você tem que ir para o médico, porque não há nada mais parecido com carpintaria do que a traumatologia. Nossa. Você tem que ir para o carpinteiro, isto é, para o traumatologista. Então o traumatologista vai fazer o quê? Vai consertar, vai usar, olha lá os instrumentos de um traumatologista, furadeira, broca, parafuso, placa. Carpintaria pura.
É igual a pessoa querer chegar num nível de filosofia e não querer estudar o A, o B, o C. Exato. O D, Então, o E. se você tem uma doença nesse caso, um cisto, um quisto, sei lá como é que você quer chamar isso. Eu sei lá o que é isso. E você não quer tratar pela medicina material, talvez seu caminho não seja para a medicina espiritual. Não. Por que chega um período nas nossas vidas que nosso corpo adoece muito e até surge alergias? Porque você acredita nisso, você que fez essa pergunta. Pronto. A alergia ela não surge porque você envelhece. De forma nenhuma, a alergia, a criança tem alergia. A alergia é uma reação exagerada que o organismo tem, ela libera uma liberação grande de histamina no corpo e causa um processo alérgico, que geralmente gera edema, gera rubor e outras coisas que vocês sabem que a alergia é. Então, a alergia por si só, ela não é uma reação que tem um fator psicológico muito forte e tem também um fator energético muito forte. A gente consegue curar a alergia com um trabalho espiritual, de cirurgia espiritual. E o que acontece com a pessoa, talvez a pergunta seja por que a pessoa adoece quando vai ficando velho, porque está ficando sem... Porque está desgastado. Já viu um carro velho com 20, 30 anos de idade, ele já dá mais problema do que um carro novo, acho eu. Claro. Não que o carro novo não possa dar, né? Mas o envelhecimento das células, a perda de líquido, de água do organismo e o tempo, todas as células, o DNA humano ele tem uns marcadores de tempo. Em algum momento esse marcador de tempo vai dizer, não vou mais me duplicar, vou parar de fazer células novas para o pâncreas e esse pâncreas começa a falhar. Vou parar de fazer células novas para o fígado e esse fígado começa a falhar. E aí é a tendência natural de quem está ficando velho. Todo mundo que morre tem que morrer por algum motivo, não é? Geralmente eles estão doentes antes da morte. Pronto. No caso, o senhor nunca foi atrás de estudar a imortalidade para o ser humano? Ou seja, evitar que pare A pergunta que você está me fazendo seria igual você me perguntar assim, professor, já estudou como fazer para anular a lei da gravidade? Não faz nenhum sentido. Porque perderia o propósito da O existência. propósito da existência reencarnatória é a morte. É a única certeza que quem está encarnado tem. Me diga outra. Ainda tem os imbecis, desculpa, eu não consigo usar outra palavra, mas eu não consigo entender como é que a medicina, uma parte da medicina, ainda perde seu tempo congelando pessoas ou congelando o cérebro no intuito de trazer a pessoa de volta. Isso é de uma imbecilidade que beira o ridículo. Me perdoe, mas as pessoas que fazem isso não são médicas. Não. São vendedores de uma ideia, de uma maluquice que tem doido que compra. Então, me perdoem, talvez eu esteja sendo muito agressivo na minha palavra, mas eu me sinto agredido como médico, uma pessoa que abre a boca e dizer que é médico e faz esse tipo de coisa. Então, um cérebro por si só não significa nada sem uma alma. Um corpo por si só não significa nada sem uma alma. Se a alma foi desligada, não dá para religar. Não existe cola para o perispírito. Então, uma vez desligado o perispírito, adeus. Só outro corpo. Ora, se existe a reencarnação, por que vai existir uma vida imortal? Uma vida física imortal. Me apresente alguém que passou de 150 anos e a gente revê a nossa conversa. Pelos meus dados, a pessoa mais idosa que houve no mundo foi mais de 132 anos. Acho que foi 132 anos a pessoa mais idosa que já existiu no mundo. Não sei nem se isso é registrado pelos encarnados. Mas é a pessoa que mais viveu. Quer dizer, é uma coisa ridícula. Imagina você passar 50 anos já velho, caquético. Dos 80 aos 132 já caquético. É 50 anos de inutilidade dando trabalho para os outros. Dr. Fritz, passa uma mensagem final para esse momento, por gentileza. Aliás, só finalizando, abrindo parênteses. A questão dessa pessoa, acho que queria procurar no senhor o conhecimento sobre se é possível retardar ou inutilizar a necessidade do envelhecimento, agindo no DNA e nessa matemática incorporada nele. Vou apresentar agora a matemática da longevidade. A matemática da longevidade é a felicidade, a alegria. Se você é alegre, você dura. Se você é uma pessoa alegre, uma pessoa que cuida da sua saúde, evitar a morte é impossível, então desiste dessa ideia. Mas se você cuida da sua saúde com boa alimentação, com exercício físico, com isso, com aquilo, e for uma pessoa feliz, uma pessoa que tem problemas, mas que consegue ver na vida uma oportunidade de aprender, de seguir. Se você é uma pessoa que nunca para de estudar, uma pessoa que sempre está lendo, sempre está buscando conhecimento, se você é uma pessoa assim, acredite, você vai ser uma pessoa que vai durar bastante. E aí, mesmo que você dure pouco,
porque todo projeto às vezes é fadado ao fracasso, por mais perfeito que ele possa parecer, mesmo que você dure pouco, foi uma existência útil, foi uma existência que trouxe para você significado. Minha mensagem final é a seguinte: cuidado vocês que acham que a medicina espiritual é uma panaceia para soluções de qualquer problema que seja. A minha função, dos médicos que trabalham comigo, ou de qualquer médico espiritual, se ele tiver consciência e não abrir a boca para falar bobagem, é de ajudar o ser humano nas suas necessidades. Tornar o ser humano mais próximo de Deus. Tornar o ser humano mais próximo da sua espiritualização. E se a pessoa que tem um câncer, uma doença ou qualquer outra coisa, e que foi na medicina material como deve ir, e que lá não conseguiu sua cura, vem até mim e eu consigo ajudá-la a se curar, nesse momento ela desenvolveu comigo a seguinte relação: se um espírito me curou, significa que eu sou um espírito. Portanto, eu também sou eterno, preciso cuidar da minha eternidade. E cuidar da sua eternidade é ser bom. Cuidar da sua eternidade não é fazer exercício físico. Cuidar da sua eternidade, isso é apenas cuidar do corpo. Cuidar da sua eternidade é se tornar uma pessoa produtiva na caridade e no amor. E aí você vai estar usando bem a cirurgia espiritual. Aí você vai estar usando bem os métodos espirituais. Porque você não está tirando o valor que a medicina material tem, e é um valor enorme. O trabalho que os médicos fazem é um trabalho maravilhoso que precisa ser continuado. Apesar das dificuldades que os médicos encarnados ainda têm, meus colegas ainda têm, eles fazem um trabalho maravilhoso aqui na Terra. E merece o nosso reconhecimento. No entanto, eles precisam também, é uma crítica que faço a todos, aos que já fazem isso ou não, eles precisam abrir a sua mente para o campo da medicina intuitiva. Eles precisam abrir a sua mente para o campo da medicina magnética, porque nós viemos para ficar. Vocês querendo ou não, gostando ou não, nós vamos curar paciente que vocês disseram que vão morrer. Nós vamos botar este povo para ir para o consultório de vocês, se eles deram 6 meses de vida, eu vou mandar ele lá 2 anos depois. Ele lhe dá um abraço, ele levantar da cadeira, com tanta força que eles vão estar, para lhe provar que o corpo humano não tá no corpo humano todas as respostas que nós precisamos para poder definir a vida, ou a existência, a persistência, a existência e o motivo dela aqui na Terra. Então, nós temos que cuidar da pessoa como um todo. Os nossos pacientes não são apenas carnes andando para um lado e para o outro, com o coração batendo e pulmão entrando e soltando e trocando gases. Essas pessoas que nós chamamos de paciente, elas são seres humanos complexos, que têm dentro dela uma psique, que tem dentro dela uma parte emocional, que tem dentro dela uma parte energética, que principalmente tem dentro dela uma alma, um espírito encarnado, que merece respeito pelas experiências anteriores e que está nesse momento tentando, sem transgredir a lei de Deus, tentando se reconciliar com essa lei através de uma dor, através de uma doença. Então, a nossa função é ajudar a esse paciente a encontrar esse caminho de reconciliação com Deus. Se a gente não vê desse jeito, a gente vai o tempo todo ficar na dependência da medicação, da cirurgia, do exame, disso, daquilo, e não vai ver o paciente com a sua complexidade que ele possui. Então, minha mensagem hoje é para os médicos e para todos os pacientes que queiram usar bem a medicina espiritual. Ela está à sua disposição, use-a, mas use-a de forma sábia. Muito obrigado. Que assim seja. Deus te abençoe. O amor é uma ação. Então, todas as pessoas podem ser amorosas. Elas precisam, primeiro, ir buscar esse amor dentro delas, e aí elas precisam fazer um processo que poucas pessoas no Ocidente fazem, que é se conhecer, que é meditar em torno de si, para ir buscar, porque essas coisas estão guardadas, então você tem que abrir as gavetas. E as coisas ruins, aquele mau humor, aquelas outras coisas ruins que você vive fazendo, o egoísmo, a orgulho, a inveja, o ciúme, você tem que pegar eles, eles vão continuar existindo em você. Isso não muda. Não muda enquanto essa terra estiver no processo que está. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar dominá-los. Como você não vai vencê-los, porque isso é impossível, o que é vencê-los? Eu vou sucumbir todos os meus defeitos. Acredite, perda de tempo. Tipo, ignorar, o senhor fala. Né? Não é só ignorar, achar que venceu. Achar que eles não existem mais.
você em algum momento teve bom humor, acredite, essa ferramenta está dentro de você. O que você não tem feito muito é acessado essa ferramenta, mas ela está lá. Então eu tenho uma vontade de colocar um prego na parede, mas eu tenho a chave de fenda e nunca uso. Então você vai botar com os dedos, vai doer, vai machucar e não vai ficar tão bom. É melhor usar a ferramenta. Então se você tem a ferramenta do bom humor, use com mais frequência. Então a nossa função é ajudar a esse paciente a encontrar esse caminho de reconciliação com Deus. Se a gente não vê desse jeito, a gente vai o tempo todo ficar na dependência da medicação, da cirurgia, do exame, disso, daquilo, e não vai ver o paciente com a sua complexidade que ela possui. Então minha mensagem hoje é para os médicos e para todos os pacientes que queiram usar bem a medicina espiritual. Ela está à sua disposição, use-a, mas use-a de forma sábia.